Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje é quarta-feira, né? Meio da semana, e hoje nós temos só 2 aulas de história, tá bom? Então agora nesta primeira aula eu vou falar um pouquinho sobre as fases da história do Egito. Só que antes de nós falarmos sobre essas fases, eu vou retomar com vocês um pouco de tudo aquilo que nós já aprendemos, tá? Sobre o Egito, para ir ficando mais claro para vocês, certo? Então vamos lá. O Egito, vocês já sabem que ele fica no continente africano, certo? Muito bem. E lá é uma região que muito desértica. Muito bom também. E o que foi acontecendo? Os povos foram chegando e foram se desenvolvendo às margens de um grande rio que eles encontraram. Qual é o nome desse rio? O Rio Nilo, certo? O Rio Nilo, ele é o rio mais extenso do mundo. Olha que legal. E aí, o que aconteceu? Eles foram realizando o quê? A agricultura, assim como os povos da Mesopotâmia, eles também se desenvolveram em torno da agricultura, né? Que nós já sabemos. Essas primeiras comunidades foram chamadas de nomos, certo? E existiam quem? Os seus líderes eram os nomarcas. Nomos, nomarcas, eram os líderes que envolviam os nomos, tá bom? Só que nessa época existia o quê? Assim como existiu durante muito tempo, né, nessa época da história que nós estamos falando, eles sempre lutavam muito e eram lutas mesmo, guerras, né? Que a gente fala, eles guerreavam muito por causa de terras, de poder, do espaço, para serem os líderes, os reis. Então existiam muitas guerras. E aí foram criados foram divididos, né, em dois Egitos. Então teve o Alto Egito e o Baixo Egito, certo? Só que eles foram unificados. Esses dois povos, né, do Alto Egito e do Baixo Egito, foram unificados por um único faraó. Quem era o faraó nessa época? O faraó era um grande deus, certo? Então, quando ele morria, o que acontecia com ele? Ele era mumificado, ele era colocado dentro das pirâmides, né, com grandes honras que eles tinham. Então eles eram considerados os deuses, né? Muito bom. Então, a organização social do Egito, ela ficou muito conhecida também com a representação que eu falei na última aula, que é a representação da pirâmide. Por que a pirâmide? Porque a pirâmide é larga, né, embaixo, e ela vai estreitando, igual a população, a civilização egípcia daquela época. Como que era embaixo? Eram quem? Os agricultores, certo? Que eram quem? As pessoas que lá cultivavam. Quando acontecia as grandes enchentes ali, eles iam para onde? Eles iam para a construção das pirâmides, eles iam fazer outras coisas, lembram? E tinham também quem? Os escravos, certo? Então eles ficavam sempre abaixo daquela pirâmide. E aí no meio, né, um pouco mais para cima, estavam quem? Estavam os soldados, certo? Estavam quem? Os sacerdotes, né? Que eles comandavam a família nomarca, que comandavam os agricultores, que dominavam quem estava mais abaixo da pirâmide. Um pouco mais acima destas pessoas estavam a família do faraó, os grandes sacerdotes, quem mais? Os nomarcas, né, que dominavam aquela região, os comandantes. E aí em cima, bem no
topo da pirâmide, que é bem estreitinha, quem era que dominava? Uma única pessoa, único, considerado como Deus? O faraó, exatamente, ele que dominava, certo? Agora é que a gente vai entrar um pouquinho nessa questão dessa história, que nós vamos falar dessa fase. Essa fase é uma fase política, né? E existiram 3 fases nessa época. E o que acontecia com elas? Elas causavam o quê? O enfraquecimento do faraó e automaticamente enfraqueciam o poder do faraó e causavam o quê? Causavam um grande prejuízo, certo? Na unidade territorial, no território do Egito. Por quê? Porque enfraquecia, né, o faraó, chegavam outras civilizações para dominarem essa terra, certo? Então isso enfraquecia o Egito, tá bom? Então o Egito, a gente pode ver que ele sempre foi, né, organizado dessa forma, certo? Porém, o poder, ele também passou por grandes questões, né? Como os faraós, eles tinham muitos inimigos, entenderam? E aí, existindo esse enfraquecimento, os inimigos, eles dominavam. Então, nesse momento que os rivais estrangeiros vinham, né, os invasores, existiu o quê? O Antigo Império. No Antigo Império, o faraó, ele construiu 3 grandes pirâmides, chamada de pirâmides de Gizé. Foram 3 grandes obras, né, que ele construiu, e ele ficou muito famoso nessa época, certo? Onde ele demonstrava que ele tinha muito poder e muita força nessa época. Porém, o que aconteceu? Os nômades asiáticos, eles dominaram o Baixo Egito. Após o quê? Aconteceu uma grave seca em volta do rio. Teve uma grande seca, certo? E aí enfraqueceu o poder do faraó com essa seca, porque aí as pessoas não tinham, né, como plantar, como colher, e o faraó foi ficando sem saber o que fazer. Com isso, os nômades asiáticos, que também estavam chegando, eles fizeram uma guerra, né? Tudo entre eles eram realizados através de guerras, que a gente já sabe. Os soldados tinham muitas forças, né? Eles faziam um exército muito grande, que a gente já falou sobre isso, e eles iam entrando nas civilizações para dominar aquele território. Então, esses nômades asiáticos, eles dominaram nessa época do Antigo Império, tá? E aí o que aconteceu? Enfraqueceu o faraó, óbvio, né? Durante algum tempo. No Médio Império, os nômades asiáticos, eles foram expulsos por um novo faraó, tá bom? Porque essas épocas, né, elas demoram muitos anos, né? Não é uma questão de um ano para o outro, são questões de muitos anos entre um e outro, antigo, médio e novo império, tá bom? Então aqui ele foi expulso e um novo faraó, ele unificou todo o Egito novamente. E aí, o que ele fez? Ele construiu grandes obras de canais de irrigação. Então, com isso, a agricultura deu um desenvolvimento muito grande, né, entre eles. Todo mundo ficou com um poder econômico bom, né? Quem tinha mais, então as pessoas não estavam reclamando. E aí o faraó, ele passou uma época boa, né? Sem ninguém querer dominar. Mas no final desse Médio Império veio o quê? A chegada dos Hicsos. Quem são os Hicsos? Os Hicsos foram um povo estrangeiro que também reuniu um grande exército e entrou no Egito
e dominou o Egito durante muitos anos. Tornaram-se reis, era uma questão hereditária, vinha de pai para filho, então eles ficaram durante muitos anos dominando, tá? Na época do Médio Império, o Egito. Mas aí aconteceu também no Novo Império, tá? Um novo faraó também, porque sempre vem um novo faraó, e expulsou os Hyksos, tá bom? Do Egito. E aí, o que ele fez? Ele estava com um exército bom e ele foi comandando esse exército, esse faraó, e eles dominaram até a Síria. Então, o Egito foi dominando mais territórios, ficando cada vez maior, tá bom? Mas também no final do Novo Império é que surgiram também, vocês lembram do exército persa da Mesopotâmia, que a gente já falou, que foi um dos maiores exércitos da história? O exército persa, ele chegou aqui no Egito também, logo depois do Novo Império, no final do Novo Império. E aí ele dominou grande parte do Egito. E com isso o Egito também deixou de ser o mesmo, tá? Mas isso também a gente vai contar, vai falar mais depois para vocês, tá? Então essa aula a gente termina aqui, tá bom? E eu volto com vocês na próxima aula. A gente vai falar um pouquinho sobre as escritas egípcias, tá bom? Então, um beijo e até daqui a pouco, viu?